Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós te louvamos pela igreja. Suplicamos a ti, Senhor, pelos nossos irmãos que estão sempre conosco. Abençoa os nossos ouvintes, Pai. Abençoa os nossos ajudadores. Abençoa, meu Senhor, aqueles que estão sempre conosco. Abençoa, Pai querido, os que terão contato com as nossas publicações. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Guarda os teus servos na cidade, guarda os teus servos no interior. Dá graça, Senhor, à tua igreja, manifestando o poder entre os teus ministros. Querido Senhor, Deus bondoso e santo, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1150, ano 17. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, a sabedoria divina e os homens. A sabedoria divina e o ser humano, nosso Deus, na sua sabedoria, sempre operando, sempre falando, sempre dando graça aos homens para servirem a Deus, para bendizer a Deus, para exaltar a Deus e para serem edificados. O homem foi criado para ser uma bênção em si mesmo, uma bênção para os demais. O texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 a 10. Nós vamos ler, vamos orar e vamos aprender juntos. 1 Coríntios 2, 4 a 10. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Louvado seja o nosso Salvador para sempre. Amado Senhor, Pai querido, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela palavra, obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela chama acesa no nosso coração. Obrigado, meu Senhor, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Deus bondoso, Deus santo, Deus justo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus amados irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi sempre muito bem tratada. O mundo abomina a verdade, o mundo abomina a santidade, o mundo abomina a fé, o mundo abomina a igreja. Mas a igreja tem o amparo do Espírito Santo, a igreja tem o amparo daqueles ministros que foram levantados para servir, como nas comparações das Escrituras, que são grandiosas, a igreja é comparada a uma noiva
E a noiva, todos têm aquele interesse de cuidar bem, que a roupa fique perfeita, que a apresentação seja impecável, que haja toda uma expectativa correspondida entre a noiva e o noivo. Então, a igreja é comparada a uma noiva sendo preparada para o enlace, para o casamento, para ser entregue ao noivo, ao marido. E, devido a essa condição da igreja, estas coisas com que o próprio Espírito de Deus inspirou os apóstolos para fazer essa instrução, esta comparação, a igreja é muito bem cuidada. A igreja foi muito bem assistida. Jesus Cristo falou com amor antes da igreja ser edificada em si. Ele ainda estava no processo da sua missão, mas ele disse: eu edificarei a minha igreja, e eu edificarei de uma forma tal que o inferno vai ficar impotente. As portas do inferno não terão poder para ofender, para arruinar, para liquidar a igreja, a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Bom, era o Senhor Jesus ainda no processo de despertar no ser humano uma sede, uma necessidade, uma atração pela verdade santa, para que ele tornasse, para que aquele homem, aquela mulher, aquelas pessoas, aqueles ouvintes se tornassem realmente construção da igreja, material de construção da igreja, a igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo era um fariseu cheio de si, e foi transformado pelo poder de Deus para se tornar um apóstolo de Jesus Cristo, um defensor da igreja. Ele está falando para os irmãos lá da cidade de Corinto e ele diz: a minha palavra, a minha pregação para com vocês não teve nenhuma experiência disto aqui. Persuadir, sabedoria humana, demonstração de ego, de grandeza humana, demonstrar preparo intelectual. Não. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Pelo contrário, foi demonstração de poder de Deus. Espírito de Deus, o poder do Espírito operando para convencer. Sabe por que isto? Para que a vossa fé não fosse uma fé apoiada no discurso humano, na sabedoria humana, naquilo que faz parte do homem, simplesmente. É muito bom a gente ouvir. Eu tinha um amigo, acredito que morreu descrente. Perdi o contato com ele, já um homem de idade, e ele era religioso, um homem religioso, daquele religioso crítico dos padres. Ele criticava quando o padre errava, porque ele era um homem de cultura, dado às línguas, o latim e tal, e ele dizia para mim, ele criticava a organização, ele fazia parte da coisa, e ele dizia: olha, Freire, esses padres novos, isso há 30 anos, 40 anos, esses padres novos que têm chegado aqui na igreja, lá na paróquia dele, são homens sem preparo. Aí comparava com aqueles que ele admirava grandemente. Bom, porque é muito bom ouvir uma pregação bonita, uma homilia bonita, um discurso bonito. É bom, é agradável, é bom. Mas onde está a virtude? Não é na palavra persuasiva, não é no discurso bonito, não é na linguagem rebuscada. A grandeza da mensagem está no poder que ela transmite. A grandeza da pregação está na verdade absoluta, está
na revelação do poder de Deus. Paulo diz: eu não fiz isto, não fui convincente, não tentei persuadir vocês, não demonstrei sabedoria humana, sublimidade de palavras, para que a fé de vocês não fosse uma fé falsa, não fosse uma fé apoiada em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas nós temos sabedoria. Nós temos sabedoria. Aqui no versículo 6 ele diz: todavia nós temos sabedoria, nós falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, a sabedoria do homem orgulhoso, a sabedoria do homem que, além de se exaltar, ainda é exaltado pelos outros. Nós falamos sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que os perfeitos entendem muito bem. E quem são esses perfeitos? Aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, aqueles que não se convencem, aqueles que não se convencem, não se deixam convencer por discurso. Eles precisam o testemunho do Espírito, a palavra viva, a fé viva, a mensagem viva, palavras que ardem no coração. Jesus havia ressuscitado, os discípulos tinham ouvido, mas não tinham visto ainda, não estavam acreditando devido a toda aquela circunstância. E Jesus conversando com dois deles, que ia para Emaús, e quando eles conhecem o Senhor Jesus e voltam, um pergunta o outro: mas não ardia no nosso coração quando ele falava as Escrituras para nós? Porque a palavra de Deus, falada no Espírito de Deus, ela tem uma ardência gloriosa, tem uma coisa gloriosa, arde no coração, ela testifica com o nosso espírito que Deus está ali naquela transmissão. É coisa gloriosa. Eu acho maravilhoso. Eu fui bem alimentado, eu fui bem criado na igreja do Senhor Jesus. Homens simples, meus aios espirituais foram homens simples, cheios da graça. E eles preparavam para nós aquilo que mais nutre o nosso espírito, não nutre o ego. Eu não tenho ego nutrido, nunca nutri o ego, nunca deixei. E hoje é que é impossível eu deixar o ego ser nutrido por alguém. Mas recebemos a graça. E Paulo diz: nós falamos a sabedoria de Deus, sabedoria entre os perfeitos, não é a sabedoria deste mundo, não é dos príncipes, porque esta sabedoria, ela termina aniquilada, vale nada, é aniquilada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus oculta no mistério. Quanto mistério, é o mistério de Deus. Eu, lecionando, dando aula sobre o mistério de Deus. Aí Deus se manifesta, o Criador dos céus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. O judeu aprendeu isto, ficou de uma forma absolutamente convicto de que Deus é único. Que maravilha! Depois, aí Deus envia seu filho, nascido de mulher, divino humano, perfeita divindade, porque coexistia com o Pai desde a eternidade. Perfeita divindade. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos nele a glória do Pai, a glória de Deus, cheio de graça e de verdade. E perfeita humanidade e perfeita divindade.
perfeita divindade por ser o Verbo eterno e perfeita humanidade por ser gerado pelo Espírito Santo como Filho de Deus. E quem disse que a família humana, a família de Deus, a nação eleita, receberia isto? Tendo sido treinada que não existe outro, e não existe mesmo. Só que nesta sabedoria profunda, nesta sabedoria perfeita, era um mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um mistério. Depois alguém foi nominar o mistério. É Trindade. Não, Trindade é pobre. É Santíssima Trindade. Não, Santíssima não. Aí foram inventando coisa. E Deus não inventa nada. Revela tudo porque faz o que lhe apraz. Então, nós temos a revelação do Deus perfeito, Criador de todas as coisas, manifestado como Pai. Eu sou um pai para Israel. Israel é meu filho. Israel é meu primogênito. Um recado que Deus mandou por Moisés para ser entregue ao faraó. Este Deus grandioso, nesta sabedoria gloriosa, que estava oculta em mistério, envia o seu filho. E o filho diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Filho de Deus. E o testemunho desta filiação ficou conhecido. 3 manifestações desta gloriosa revelação. Uma, quando João batizou Jesus. A voz falou para o João, lá dos altos céus: este é meu filho amado em quem me compraz. Uma outra, quando os discípulos estavam com Jesus no monte da transfiguração. Este é meu filho amado, a ele ouvi. E uma outra, quando Jesus clamava: Pai, glorifica o teu filho. E Deus falou: já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. E eles ficaram: foi um anjo que lhe falou, não foi um trovão. Louvado seja Deus. Deus revelando a si mesmo, sabedoria de Deus, oculta em mistério, ordenada por Deus desde os séculos da eternidade, para a nossa glória, para a nossa alegria, para a nossa segurança, para a nossa salvação. No versículo 8, Paulo diz: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esta sabedoria. Esta sabedoria não é dos príncipes. Não, porque se eles conhecessem, eles teriam poupado o Senhor da glória. Então eles não podiam receber esta sabedoria, que era para o Filho de Deus morrer como cordeiro. Louvado seja Deus. Isto sim, aqui é sabedoria, não persuasivas, não era uma persuasão do Paulo ou deste ou daquele. Era a palavra divina, sabedoria dos céus. Se eles conhecessem, se os príncipes deste mundo conhecessem, eles nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas o Paulo, que é o instrumento de Deus para a edificação da igreja gentílica, diz no versículo 9, está escrito: as coisas que o olho não viu, Deus preparou para nós. As coisas que o ouvido não viu, Deus preparou para nós. As coisas que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus, de antemão, preparou para os que o amam. Meus amados irmãos, isto é profundidade de sabedoria, a sabedoria de Deus. No versículo 10 e último do nosso texto, diz: Deus nos revelou isto pelo seu Espírito. Deus revelou isto. É maravilhoso.
Imagina a inveja dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, a inveja daqueles indivíduos de não ter a menor compreensão disto, e os pescadores da Galileia estarem cheios da graça, proclamando o poder de Deus, fazendo milagres pelo poder de Deus, com a autoridade do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus revela as profundezas de Deus. Estas coisas maravilhosas aconteceram porque a igreja é a noiva de Jesus. Estas coisas gloriosas aconteceram porque a igreja de Jesus, ela é toda formosa, maravilhosa. E não precisou e nem precisa de palavras de sabedoria humana, porque o Espírito é quem opera. O Espírito penetra todas as coisas, penetra na profundidade da sabedoria de Deus e penetra no coração do homem, penetra no ser humano de uma forma que a pessoa fica maleável, fica receptiva para andar com Deus, receber a glória do Senhor, a revelação perfeita do Senhor e andar com Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos no caminho, vamos andar com Deus. Não deixe de andar com Deus. Busque, se antecipe, procura andar com Deus, porque Ele é maravilhoso, enchendo de graça os nossos corações para um andar perfeito em sua santa presença. Vamos suplicar a bênção do Senhor. A família específica para a nossa intercessão hoje é, na verdade, um casal, a Luciana e o Luíde, e vamos orar por eles. Amei conhecê-los pessoalmente e vamos orar pelos familiares. Não conheço da família do Luíde nenhuma pessoa, só ele pessoalmente. E da Luciana conheço uma boa parte e tenho um grande respeito por cada um deles. E gratidão. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Agora, meu Senhor, queremos suplicar a tua bênção pelo Luíde, pela Luciana. Ó, meu Senhor, toma aquele casal em tuas santas mãos, manifesta, Senhor, o teu poder na vida deles, dá graça a ele, dá graça, meu Senhor, à família dele, o pai, a mãe, o irmão, meu Senhor, os familiares. Ah, meu Senhor, tu sabe, não os conheço, mas tu conheces a todos. Abençoa a Luciana, abençoa, meu Senhor, guarda a sua vida, guarda seus pais, toma meus irmãos em tuas santas mãos, a irmã Francisca, cada membro da família, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Querido Pai, este memorial da oração, guarda, meu Senhor, cada um, crianças, jovens, adultos, os idosos, os teus ministros. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, ajuda e guarda os meus queridos irmãos. Deus Santo e bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti e agradecemos, Pai, no santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.